Vamos aqui a mais uma aula do módulo avançado, estruturas de mercado, eventos e fases de mercado. Aqui nós estamos no gráfico de dólar e eu estou vendo o pessoal com um pouco de dificuldade em interpretar a questão de fractal de mercado. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico do dólar, ele veio, fez uma distribuição. Antes ele vinha de uma acumulação. Vamos marcar, a gente está no tempo gráfico de 30 minutos. Então aqui teve uma acumulação, o mercado faz um markup, tendência de alta, faz uma distribuição gigante desse tamanho. Depois o mercado faz o SOW, vem caindo e faz um novo movimento. A gente não sabe se é acumulação ou se é redistribuição. Beleza, porém o fato é que o mercado parou nessa região. E é sobre essa região que nós vamos comentar nessa aula, ok? Então vamos lá. O mercado, nessa data, no início desse movimento de queda, nós fizemos um estudo, e aqui está o estudo. Foi estudo até de um aluno, no gráfico de 1 minuto. Aqui nós temos as datas, ó, 23, 24, 25 até o dia 30. Então eu falei que tinha aqui uma micro tendência, né, um microciclo. Aqui dentro já tinha um microciclo, que a gente chama de fractal, e tinha esse movimento maior, nesse tempo gráfico de 1 minuto. Vamos tentar identificar esse movimento dentro do que já passou. Vamos lá, então aqui a gente pode ver que dia 23 foi essa queda, e o próximo movimento foi esse movimento aqui embaixo. Deixa eu trazer para cá novamente. Então podemos ver que onde está Spring Teste é justamente onde está a linha abaixo. Onde está essa linha aqui horizontal aqui mais abaixo. Ok? Esse martelinho é o ST que ele tinha marcado. Ok, então aqui nós tínhamos definido a nossa venda climática, rally automático, segundo teste. Teria ficado dessa forma. Vamos trazer para cá. Se a gente consegue... não sei porque não está indo, mas... vamos puxar aqui então, para a gente pegar aqui e fazer esse estudo junto. Então o mercado fez isso aqui, correto? Essa aqui foi a nossa leitura. Vamos só confirmar. Cadê? Tá, então foi isso aqui, ó. Pode ver que passou um pouco mesmo. Então fez a martelinha e tal, o mercado veio testar. Mais abaixo, nessa altura do programa, você já viu que existem regiões de acumulação de níveis mais baixos, níveis mais altos, você já viu sobre isso. Então aqui o mercado perdeu a região de venda climática, a gente consegue ver pelo fato desse volume, lembrando que nem sempre a venda climática vai estar no maior volume, mas aqui a gente tinha essa referência desse movimento aqui climático realmente, e o mercado fez a rejeição, então ele fez o rally. O rally, ele voltou e testou o topo. Então beleza, aqui nossa venda climática, ok? Nosso Sell Climax. Então a gente tinha a venda climática, formou a R, e tivemos o nosso segundo teste. Porém o mercado perdeu, o mercado não deu continuidade daqui, ficou trabalhando em um nível mais abaixo. O mercado ficou trabalhando em um nível mais abaixo dessa região. Ok, então aqui nós tínhamos a nossa fase A de mercado. Aqui firmou a nossa fase A de mercado. Deixa eu apagar isso daqui. Então aqui nós fechamos nossa fase A de mercado. A gente sabe que a fase B de mercado é a fase que demora mais. Beleza, o mercado ficou trabalhando. E no dia 30, aqui da imagem, o mercado, a análise foi completa, né? No dia 30 o mercado tinha feito esse movimento, que poderia ser um SOW, ou se o mercado voltasse a testar novas máximas, seria um checkout. É o que? O grande player querendo induzir você a fazer vendas, porém o mercado volta com força para cima, configurando uma fase C de mercado. E isso foi observado pelo nosso amigo
o Wilson. Não sei nem se eu podia mostrar o nome do Wilson aqui, qualquer coisa. Oh, desculpa, Wilson. Ele botou. Eu botei. Então vamos ter. Aí ele botou. Então vamos ter uma provável fase C. Falei. Se o SOW virar um checkout dentro do range, não tem problema. Beleza. Porque a gente não tenta adivinhar o mercado. A gente vai seguindo o que o mercado vai mostrando pra gente. Porém, a gente fica atento às informações. Beleza? Então aqui a gente tinha essa informação, região de valor, onde tinha um spring e um teste, poderia acontecer isso. E foi o que o mercado fez. O mercado voltou e fez o movimento para cima, configurando o nosso checkout. Então aqui o mercado configurou o checkout. Então o mercado configurou o checkout. Então fez a fase C de mercado, agora vai subir, porque o mercado é fase C, fase D e fase E. Por isso que eu falo que a gente não tem que tentar adivinhar, a gente tem que seguir o que o mercado vai falando pra gente. Então o mercado foi lá, depois ele voltou para testar o checkout novamente, ainda trabalhou nessa região até fazer o LPS e depois o mercado fazer o SOS nesse rompimento, beleza? Ok, então essa análise toda aqui nós estamos fazendo no tempo gráfico de 30 minutos, ok? Só que você visualizou que mesmo aqui dentro eu coloquei um micro ciclo dentro de um ciclo maior, que é o que acontece. Então agora nós vamos diminuir isso daqui para um tempo gráfico de 5 minutos. Vamos ver se... Pronto. 5 minutos. Se a gente trouxer para os 5 minutos, a gente consegue ver, olha o tempo que o mercado fica trabalhando aqui dentro. Beleza? Então você tem os ciclos dentro do próprio ciclo. Aqui a gente consegue ver, não sei se novamente aqui, ó, a gente consegue ver um novo ciclo aqui dentro. O primeiro ciclo tinha sido esse microciclo, né, que eu falo, foi esse. E aqui teve um novo microciclo aqui dentro. Aqui, ó, um novo microciclo. Teve aquele ciclo e teve esse. Então aqui você vai ter... Cadê? Mesma coisa, vai ter... Vai ter a mesma informação. E isso aqui também, você já viu, o mercado sai e faz o teste no mesmo nível. Teste no mesmo nível. Então o mercado faz... sai, volta para testar o mesmo nível, para ver se tem liquidez, teste de oferta, e aqui ele rompeu. A gente sabia que ia romper? Não, ninguém sabe que vai romper, mas dentro de um ciclo maior, existe o fractal no tempo gráfico menor. Então você consegue observar isso daqui. Só que é muito importante você estar engajado no que está acontecendo no ciclo maior. Agora, o mercado fez esse rompimento, e a gente vai falar, então agora aqui já tem uma compra climática. É complicado você falar que aqui já tem uma compra climática. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que se o mercado vem de uma acumulação, o primeiro movimento não pode ser uma compra climática. Apesar que aqui é os 5 minutos. Cadê? Sim. O que você tem que considerar aqui? Cadê? Aqui. Seria esse movimento. Aí você teria a compra climática, rally automático, segundo teste. Beleza. Agora, aqui você não poderia ter uma compra climática. Aqui, ó. Por que não pode ter? Porque antes da compra climática você sempre precisa ter a parada preliminar. No caso aqui, uma oferta preliminar. Porque o mercado testa a região. Primeiro o mercado testa a região para depois fazer o movimento climático, tanto de compra climática, tanto de venda climática. Primeiro ele testa a região para, independente de ser com muito volume ou não, às vezes tem essa troca, às vezes a parada preliminar tem mais volume do que a venda climática, porém o primeiro movimento é de parada
é de parada de volume, beleza? Parada preliminar ou oferta preliminar. Outra coisa, se aqui é um rompimento do que você considera, se aqui é um rompimento do que você considera uma acumulação, a gente vende uma acumulação, ele rompeu, isso daqui vai ser um SOS. Isso daqui vai ser um SOS porque é um sinal de força, então aqui vai ser um SOS, ok? E da mesma forma que nós colocamos aqui um SOW, que é um sinal de fraqueza, você tem um SOW, se o mercado tivesse perdido aquela hora, feito isso, pullback, break off the ice, quebra do gelo, mercado cai. Aqui é o SOS, então o mercado rompe a região de compra climática, faz, no caso aqui, o BU, que é o pullback, e retoma a tendência de alta. Então você tem essa condição. Beleza? Então é isso que você tem que ver. Isso nesse macro, no contexto maior. Mas você quer fazer operações intradiárias, você quer ver o que está acontecendo no micro. Então aqui nos 5 minutos, como nós vimos, nós temos essa condição. Então você vai diminuir mais ainda para você ver se você enxerga alguma coisa melhor. Então a gente traz aqui para 1 minuto. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui no minuto. Beleza? Eu estou fazendo essa aula porque é uma aula muito importante e vai ajudar a massificar mais ainda o seu entendimento em relação à fase de mercado, evento e fractal. Vou esperar aqui a boa vontade, deixa eu pausar. Voltando agora aqui, consegui voltar. Vamos dar uma olhada. Então, voltando, aqui a gente está no 1 minuto. Beleza, então teve todo esse movimento, como eu disse. Deixa eu abrir aqui novamente o Point Fix, para a gente poder dar uma olhada. Então tá, então o mercado fez esse movimento aqui, né? Esse. Aqui no 1 minuto. Aí você tem a sua compra climática, correto? Mesmo sabendo que isso aqui é um SOS, no 1 minuto você pode ter uma reacumulação, não tem problema nenhum. A gente está falando de fractal menor. Você sabe o contexto todo e você está trabalhando um novo contexto num fractal menor. Então você vai marcar lá. Só que talvez o que faça você marcar a primeira opção ali, o que pode fazer você marcar a primeira opção, o que pode estar induzindo você a fazer isso é justamente você estar vendo esse alto volume e acreditar que sempre o maior volume vai estar na compra climática, no movimento climático. Porém, se você não pulou nenhuma aula, você viu falar que não. Às vezes existem anomalias. E as anomalias são justamente isso. O movimento da compra climática, ele pode ser com menor volume. Ou se você trouxer para o VSA, que a gente já está falando de outra questão, você não vai ter compra climática, venda climática, PSY, você vai ter eventos. E você vai identificar, o primeiro evento, ele vem freando, e o segundo evento é onde diminui, realmente o mercado para, beleza? Tanto que você pode ver a aceleração, você tem menor volume, aqui ó, você tem a diminuição do volume, porém você tem a aceleração do movimento. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Beleza, então você tinha lá sua compra climática, o mercado fez o teste no fundo, marcou a reação automática, AR, isso na questão fractal do movimento. Então você marcou também lá no topo, então você marca, que aqui vai ficar ruim porque eu já marquei ali, mas você vai marcar esse ponto, você marca esse ponto, pronto, e aqui dentro você vai trabalhar. Aqui você vai ter o segundo teste desse movimento que foi feito, cadê? O segundo teste, aqui você teve spring, porque perdeu e não caiu, vou botar só SP, tá? Spring, depois você teve o teste do spring na mesma região, depois você teve cluster, formação do cluster. Você pode considerar tudo isso daqui teste, porque o mercado não andava, depois ele volta para testar a compra climática. Então o que acontece? Você precisa estar entendendo o que o mercado está fazendo.
Não adianta, você tem que estar entendendo o que o mercado está fazendo. Aqui, você pode ver que tem uma barra branca. Vamos ver onde vem aquela barra branca. Provavelmente essa barra branca aqui. Depois o mercado sobe e volta para testar. Vamos ver se foi essa região ou não. Aqui. Volta para testar a região novamente. E aqui do lado, vou até dar um zoom. Cadê? Do lado você teve aqui no Better Volume barras amarelas. Você tem barras amarelas aqui, ó, e baixíssimo volume. Beleza? Então essa é a leitura. Sempre vindo fractal maior e vindo esmiuçando. Fractal menor. Lembrando que dentro de uma fase B você pode ter uma fase A, B, C, D e E. E prestar atenção nos eventos. E não tem nada de errado você... aqui é compra climática. Por teoria, literatura, tá errado. Tem que ter uma parada preliminar antes. Então você tem que lembrar que antes o mercado dá um pico e depois ele acelera. Então aceleração de movimento e alto volume, ou às vezes menor volume, pode configurar uma compra climática ou uma venda climática. Mas para isso, a parada preliminar tem que ter tido bastante volume. Porque senão, vou te dar um exemplo aqui, senão o mercado pode fazer isso daqui, ó, ele vai cadenciado. Se ele está indo cadenciado e o volume aqui é igual esse volume aqui, que é igual esse volume aqui, a gente não está tendo parada preliminar e não está tendo um movimento climático, porque o volume ele é todo igual. Ok? Então tem que ter aceleração de movimento. Ou vai ter muito volume antes, ou vai ter muito volume junto com a aceleração do movimento. Beleza? Então essa daqui é mais uma aula aqui do módulo avançado. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário, manda mensagem para mim no Telegram. Ok? Beleza? Até a próxima aula. Um abraço. Fui!